Vamos começar polêmico num pré-jogo de Santos e Corinthians pela semifinal do Paulistão? Estou cravando, o Santos se classifica para a final do campeonato hoje contra o Corinthians sem precisar dos pênaltis. Beleza? Me cobrem aqui depois do jogo se eu acertei ou não esta previsão, tá bom? Vamos então falar desse confronto, um jogo bastante aguardado, não só pela derrota que tivemos na primeira fase, na nona rodada, mas também porque acho que das duas semifinais é o jogo mais interessante que a gente tem. Poderia ser facilmente uma final do campeonato, estaria muito bem entregue como final do campeonato. Acho que é uma pena que tem que ser um jogo só. Acho que 2 jogos entre Santos e Corinthians seria bem legal de ver. Uma pena que esse calendário não permite. Mas vamos lá, vamos falar do que pode ser esse jogo e de como o Santos pode se classificar para chegar na final do campeonato. E aí eu acho que tem um caminho de exorcizar demônios do passado. Eu acho que o Santos passa do Corinthians e eu acho que o Santos pega o Palmeiras na final para ganhar do Palmeiras e encerrar esse ciclo maldito de que nunca conseguimos ganhar do Palmeiras. Dá uma força aí, Deus. Dá uma força aí. Bom, para o jogo de hoje, eu acho que é evidente que não dá para tirar da mesa os dois momentos dos times, né? O Santos vem num momento de crescimento, ganhou os últimos 4 jogos, tomou só um gol, vem jogando futebol, não é só conquistando os pontos e os resultados, vem conquistando, vem demonstrando qualidades no jogo que o Caixinha conseguiu implementar a muito esforço, com muito esforço, porque o início do Caixinha é muito estável, correu muito risco de ser mandado embora, teve a sorte de ter um elemento igual o Neymar, que meio que deixou todo mundo um pouco aéreo das cobranças individuais em cima dele, e agora conseguiu finalmente encaixar um sistema de jogo que combina com esse elenco do Santos. O que não traz nenhuma garantia que esse time vai ganhar uma partida difícil como é contra o Corinthians dentro de Itaquera. Mas eu acho que mesmo assim, o trabalho que o Caixinha fez até aqui é um trabalho de potencial. O Caixinha fez alguns movimentos durante esses primeiros 13 jogos que eu admiro em um cara que está numa posição de liderança e que eu acho que isso vai retornar para ele como bons resultados. E do que eu estou falando? Primeiro, o Caixinha no início da temporada fala que o Gil não serve. Ele reviu essa postura, colocou o Gil e o time melhorou. O Caixinha sacou do time medalhões que não vinham bem. Baço, Léo Godoy, Pituca. Isso ajudou o time. O Caixinha começou a buscar um encaixe diferente com o ataque, colocando, por exemplo, o Soteldo na direita. E numa primeira vez, comentou que o Soteldo taticamente era um cara muito indisciplinado. Ele conseguiu trabalhar com o Soteldo, e o Soteldo hoje é um jogador muito mais tático, muito mais participativo no momento defensivo. E claro, ele ganhou o Neymar, que é o cara que puxa a moral desse time toda para cima e constrói um ambiente que até então não existia no Santos, que é, você tem uma referência técnica forte e indiscutível dentro do time. Por mais que o Guilherme tenha feito 10 gols no campeonato, quando hoje o negócio apertar, ninguém vai atrás do Guilherme. Eles vão atrás do Neymar. Tanto é que isso aí é muito óbvio até mesmo para o Corinthians, né? A marcação em cima do Neymar hoje vai ser uma sacanagem de porradaria em cima dele. Isso pode ter certeza. Os caras vão fazer rodízio de falta em cima dele e tem que fazer mesmo. É o único jogador ali que consegue fazer algo extraordinário dentro de campo se derem espaço para ele. Além desses pontos, tem um ponto também que vale o reconhecimento ao Caixinha, que é ele descobriu na base um jogador que conseguiu resolver um problema crônico nesse time que era o meio-campo. Quando o Caixinha começa a utilizar o Gabriel Bontempo, principalmente contra um jogo do São Paulo, que ele vai bem, o Caixinha começa a entender algumas nuances desse jogador que ele poderia tirar proveito na construção desse elenco mais profundo do Santos na temporada. O Bontempo começa a atuar como ponta e ele vem recuando e agora está como um segundo volante, como o tradicional 8. É um cara novo, mas que tem uma boa leitura de jogo, faz o simples, tem impressionado nos treinos por essa clareza de pensamento, de entender
o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito para evitar alguns erros e para evitar consequências ruins das decisões que ele toma dentro de campo. O ponto aí você tem claramente um menino em formação e você tem um cara que vai oscilar. Pode oscilar, inclusive, hoje. Pode acontecer. Até aí é do jogo, é do processo de criação de um jogador profissional. Além disso, o Caixinha foi ganhando ao longo dessas rodadas também peças de reposição. Ele ganhou o Tassiano, que pode ir muito bem como falso 9, um pouco mais aberto na ponta direita. Ele ganhou o Roleiser, que é o jogador desse momento com maior hype dentro da torcida, porque a gente viu 20 minutos dele contra o Red Bull, mas a gente escuta pelos treinamentos que ele chama muita atenção no dia a dia também. Então é um cara que daqui a pouco deve começar a ganhar mais minutos. À medida que esse trio ofensivo Tiquinho, Guilherme Soteldo não funcionem tão bem, o Roleiser começa a ser o cara que preocupa esses três numa possível reposição, né? Já estão pedindo, inclusive, para esse jogo que o Guilherme seja sacado do time para entrar o Soteldo e o Roleiser como pontas. Eu acho prematuro, eu acho que ainda tem que explorar mais essa boa fase do Guilherme. Vejo muito mais essa troca acontecendo no Brasileirão. Trouxe até um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre isso, sobre a comparação entre os três, como que esses jogadores podem se encaixar e como que também a atmosfera desse jogo de hoje ela é diferente da nona rodada, quando a gente enfrentou também o Corinthians em Itaquera. De qualquer forma, assim, todos esses elementos que eu estou falando que são super positivos e que podem ajudar, não garantem, óbvio, a vitória de hoje. E, além disso, não dá para colocar como sendo uma vantagem o momento que passa o Corinthians. O Santos não vai ter uma vida mais fácil porque o Corinthians levou de 3 na Libertadores para o Barcelona de Guayaquil e está em vias de ser eliminado. Justamente por ter tomado 3 na cabeça, é que eu acredito que o Corinthians vai vir mais mordido na frente da sua torcida para mostrar trabalho. Até porque o que acontece? Quando o Corinthians joga pressionado, a chance dos caras quererem mostrar trabalho e falar assim, moçada, a gente vai tirar os caras hoje e a gente vai reverter a vantagem quarta-feira. É uma demonstração de força do elenco. Por mais que você escuta que o Memphis deu uma cadeirada em não sei quem, que os caras estão brigados, que os estrelas estão sendo cobrados, que o Ramon Dias falou bobagem na coletiva depois, dizendo que que o corintiano tem que ser grato porque ele salvou o Corinthians do rebaixamento. Todo esse blá 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 aí, na hora que apita, jogando em Itaquera, isso some. Some e vai vir um time que vai se impor dentro de casa. Esquece, o Santos vai ter que jogar muita bola para conseguir classificar hoje dentro de Itaquera. Eu acho possível, porque eu acho que o momento que o Santos vive e podendo entregar um potencial ainda maior numa decisão, podem ser decisivos para que o Santos vença o jogo ainda no tempo normal. Eu não tenho expectativa que vá para o pênalti, espero Deus que não vá para o pênalti. Mas eu acho que o Santos tem sim condições de fazer um bom jogo. Se for eliminado, é coisa para o pós-jogo. Agora eu não vou tratar desse assunto. Mas eu acho que o Santos tem sim boas condições. Tem mais profundidade de banco, tem uma maturidade tática um pouco maior do que naquele encontro na nona rodada, sabe o tamanho da pedreira que vai enfrentar e sabe que o que aconteceu naquele jogo não vai se repetir agora. O Corinthians que jogou aquele dia não é o Corinthians que vai jogar hoje, assim como o Santos que jogou aquele dia não é o Santos que vai jogar hoje. O Santos com postura, o Santos bem encaixado, o Santos consciente do que precisa ser feito para ganhar em Itaquera, pode sim gerar um bom resultado e classificar o time para a final. Como eu disse, pode ser um caminho de como é que você fala? Afastar os fantasmas do passado, exorcizar fantasmas. Você pode eliminar o Corinthians em Itaquera, que é historicamente um lugar que o Santos não vai bem, que o Santos leva muita porrada. O Corinthians está aí há 20 jogos sem perder em Itaquera. É um tabu, aqueles bons tabus que é o dia bom de quebrar é hoje. E o Santos pode pegar na final, por exemplo, o Palmeiras. 2 jogos para exorcizar esse outro maldito tabu que a gente tem, que a gente não consegue ganhar dos caras.
é o cenário, é o enredo mais sonhado pelo Santista. Tira hoje o Corinthians, vai contra o Palmeiras e ganha o campeonato em cima do Palmeiras. É sonhar demais? Vamos ver hoje, lá por volta das 8h30, se a gente já tiver levado uma porrada no Corinthians, mas eu acho que a gente tem boas condições de jogar. Pontos aí que me preocupam. O primeiro é, o Neymar não treinou os últimos 2 dias, isso não quer dizer que ele não está pronto para o jogo, só quer dizer que a gente está preservando o cara, que é a nossa referência técnica maior. Ele está chegando no limite físico que ele poderia ter para esse primeiro momento, com uma sequência de jogos tão próximos igual a gente está tendo. Foi poupado justamente para tentar não estourar em Itaquera. Mesmo que estoure em Itaquera, eu acho que o Santos tem condição de continuar mantendo um bom nível de jogo, tá? Eu acho que, ao contrário de alguns outros momentos em que a gente tinha um cara, que se esse cara não funcionasse, nada mais poderia acontecer, eu acho que dessa vez a gente tem elementos que nos fazem acreditar que dá para fazer algo melhor. Bato na madeira para que não aconteça nada. Depois a gente tem a sequência da seleção. Esse me preocupa mais, porque o Dorival, medroso do jeito que é, vai querer colocar o Neymar desde o minuto 0 em todos os jogos e não vai tirar o Neymar de campo contra a Colômbia e contra a Argentina, que vão bater nele uma enormidade. E não só esse é um ponto, como é o ponto também da data, né? Como a pessoa que faz calendário na CBF, ela nunca viu um calendário na vida, ela não sabe para que serve, ela simplesmente pega algumas bolinhas com jogos e arremessa nesse calendário, e onde grudar a bolinha é onde vai ser o jogo. A final do Paulista acontece junto, ao mesmo tempo dos Jogos do Brasil, então o Neymar não vai ter muito tempo de repor, né, de descansar entre, acho que o segundo jogo do Brasil e o segundo jogo de uma eventual final. Né? Então, acho que tem aí uma preocupação física também dele não estourar, ou pior, né? Até ele ficar fora do momento decisivo como é esse para o Santos, jogando uma final, e que poderia também ser decisivo novamente, né? Mas CBF prejudicar o Santos com um jogador convocado não é de hoje que a gente passa por isso. Até mais um elemento que comprova que o Santos precisa ter profundidade nesse banco de reservas, porque o Neymar vai ser exigido, voltando à boa forma, vai ser exigido de novo por calendários extra que a gente sabe que vão vir à medida que esse jogador vai ganhando mais destaque, vai ganhando mais coisa, vai ganhando mais ritmo, né, mais presença nos jogos. E claro, você vai começar a ouvir aquele monte de texto pré-jogo que tem. O Santos está devendo, o Neymar vai para o Barcelona, todo aquele monte de coisa que você tinha lá atrás, quando o Santos participava de final, que toda semana, todo jogo, toda véspera de decisão, tinha coisa do Ganso, coisa do Neymar, briga dentro do time, tinha tudo isso aí. Voltamos à fase em que o nosso protagonismo irrita certas áreas da imprensa. Que bom, porque até então a gente estava bem ausente desse tipo de noticiário. Estou confiante, acho que o Santos ganha em Itaquera, acho que vai ser um jogo bom, acho que vai ser talvez a melhor apresentação do Santos no campeonato. Volta aqui no pós-jogo para a gente debater mais e pensando, se o Santos classificar, talvez a gente abra uma live aí para comemorar. Beleza? Tô de volta no pós-jogo de Corinthians e Santos, torcendo por uma classificação do Peixão. Conta para mim nos comentários se você tá ansioso e se você tá confiante. E claro, me ajuda aí para a gente chegar nos 4.000 inscritos no canal. Deixa a sua inscrição também, aperta aí para receber as notificações também, que você me ajuda bastante. E eu tô de volta no próximo episódio, beleza? Um abraço, tchau!